Muitas vezes nós não entendemos as coisas que acontecem em nossas vidas. Por isso, nosso primeiro pedido nessa manhã é que o Senhor possa abrir nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver a Tua ação em nossas vidas. Que o Senhor também possa derramar bênçãos incontáveis sobre a Tua igreja, sobre as famílias aqui representadas, sobre os nossos amigos que estão nos visitando nessa manhã. Que o Senhor possa conduzir as nossas vidas conforme a Tua vontade e o Teu querer. É o que nós pedimos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Conforme a Tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Assim o Teu amor infinito, dá-me alegria em Tua salvação. Quero mais uma vez poder cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado nesta manhã pela sua presença, por esse momento tão oportuno a qual nós nos encontramos diante de Deus. Há poucos dias atrás, o Éder me ligou fazendo um convite
E todas as vezes que eu encontro com alguém, ele me pergunta assim: pastor, quando o senhor vai estar indo lá na igreja a pregar? Eu sempre disse: em algum momento eu vou. E Éder me ligou, a única data que eu tinha era essa. Eu falei: Éder, eu só tenho dia 15. E ele disse: então, pastor, dia 15. E aqui estou eu, feliz por poder rever vocês novamente, ver alguns animados, esperançosos. Isso é o mais importante. Eu quero dizer para os irmãos que para mim tem sido uma bênção muito grande poder estar ali fazendo parte da equipe do colégio e ao mesmo trabalhando com outro grupo de pessoas. E ali tem sido um canal de bênção para a salvação de pessoas. De vez em quando nós recebemos alguma mensagem, de vez em quando nós recebemos alguém lá no colégio trazendo assim um bálsamo e ao mesmo tempo esta certeza de que não tem encontrado apenas no aspecto educacional, mas também no aspecto espiritual. Fico feliz de poder ver a Manu novamente, né, Manu? Está sempre com a gente ali, participando da nossa cultura, está sempre participando das capéis. Eu fiquei responsável pelos pequenos. Então eu tenho os meninos e as meninas ali comigo até o 5º ano. De vez em quando eu estou caminhando pela rua, eu encontro algo interessante que eles não esquecem da gente. E fazem questão, às vezes, de gritar no shopping: olha, o pastor está passando. Quando eu olho, eu disse: olha, você é de onde? Aí eu disse: não, do colégio, já sei. Mas, meus queridos, tudo bem com vocês? Que bom. O texto da mensagem de hoje está no 2º livro das Crônicas, capítulo 32. Eu gosto muito deste capítulo. Constantemente eu estou lendo este livro porque traz para mim uma certeza e ao mesmo tempo uma confiança de que eu e você nós vivemos em uma batalha. E esta batalha não acontece apenas uma vez. Enquanto vivermos neste mundo, nós temos uma batalha. Porém, nós não podemos desistir desta batalha, ou muito menos voltar para a coisa. Porque não é eu que luto, mas sim como Deus que luta por mim e por você. Capítulo 32 do 2º livro de Crônicas. O texto diz assim, capítulo 32, do verso 1 em diante. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se juntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a milho da cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Quando você chega no verso 7, ele diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, e nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço do Eterno, pois conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Até aqui. Quando você lê todo o capítulo 32, você percebe que Senaqueribe, ele desafiou Ezequias e também o Deus de Ezequias. Interessante que quando você chega no verso 10, você consegue ver uma expressão que diz assim: em quem confiais? O rei Senaqueribe, ele está desafiando Ezequias neste momento, dizendo assim: eu sou maior do que você, eu confio nos meus soldados e também nas armas que nós temos. Porém, ele pergunta para Ezequias: e você confia em quem?
você chega no verso 17, mais uma vez ele afronta Ezequias, entendeu? Interrogando Ezequias neste momento, querendo saber onde que está a força de Ezequias, porque a força dele estava na sua estratégia de guerra. E quando você chega no verso 19, no verso 20, mais uma vez ele afronta Ezequias, colocando a força em si mesmo e questionando Ezequias: porventura o seu Deus pode livrar você das minhas mãos? Ah, meus queridos, Ezequias entende que neste momento ele precisa fazer alguma coisa. E ele toma uma decisão. Quando você lê o verso 3 e o verso 4, Ezequias decide nesse momento agir. E de que forma que ele faz isso? Ele fecha as fontes de água. Quando você chega no verso 5, você percebe ele fazendo um reparo nos muros, para que ninguém pudesse entrar através das brechas. Quando você chega no verso 6, neste momento, ele forma como se fosse um exército. Na verdade, ele coloca tropas diante para que ninguém possa entrar. Esta foi a estratégia de Ezequias. Mas o que me surpreende muito é quando ele diz assim, no verso 8, quando ele diz assim: olha, com ele está a força, mas conosco o Senhor do céu. Então nós não temos o que temer. Agora no verso 7, ele diz para o povo as mesmas palavras que Moisés disse para Josué: para ser forte e o que mais? Corajoso, para não temer o inimigo. E assim o povo fez. Quando você chega no verso 9, no verso 8, você percebe que o povo está animado e ao mesmo tempo disposto a enfrentar o inimigo. Eu sempre penso comigo, meus queridos irmãos, que o inimigo tem a sua estratégia. Mas o interessante é que quando ele não consegue destruir você fisicamente, ele começa pelo aspecto espiritual, minando a sua espiritualidade. De que forma? Tentando fazer com que você duvide não somente da capacidade de Deus, mas também do poder e da maneira de Deus agir na vida do ser humano. E esta é a forma que Satanás estava encontrando para poder minar a força do seu povo. Mas Ezequias, ele entende que ele precisava fortalecer o povo espiritualmente. E neste momento, o que ele faz? Ele reúne o povo diante dele. E ao mesmo tempo, ele diz para o povo de que com ele está o braço de carne, mas com o seu povo está o Deus impossível. Eu não sei se nesta manhã há alguém entre nós que, assim como Ezequias, está vivenciando, está em campo de batalha, onde o inimigo tem se levantado contra você, onde o inimigo tem procurado brechas para poder entrar de uma forma ou de outra. Sabe, meus queridos, talvez o inimigo tenha procurado tirar da sua mente a convicção em relação às doutrinas de Deus. Talvez ele não tenha conseguido esta brecha. E quando ele não consegue desta forma, ele vai tomar de uma outra forma. Há poucos dias atrás eu estive visitando uma irmã que o esposo estava muito doente. E eu fiquei pensando comigo durante a visita: quando o inimigo não consegue nos atingir de uma forma, ele termina procurando uma outra forma para nos atingir. E às vezes coloca a doença diante de mim e de você, às vezes coloca uma crise financeira, às vezes coloca uma situação dentro da nossa casa, e às vezes o inimigo procura alguém para tentar atingir eu e você. Veja, tudo estava indo bem. Quando você lê o capítulo 31, o que Ezequias estava fazendo? Ele estava levando o povo a uma reforma e um reavivamento. O povo estava totalmente consagrado. O povo estava olhando unicamente para Deus. Ezequias havia tirado todos os altares do meio do povo de Deus. E o povo estava vivendo, meus queridos irmãos, o melhor momento espiritualmente durante o reinado de Ezequias. Então isso significa que espiritualmente tudo estava indo bem. Mas se tem uma coisa que o inimigo não se contenta, é com isso. É quando você está indo bem espiritualmente. Porém, quando você chega no capítulo 32, o que você vê? Agora você vê um exército, você vê um rei se levantando
para ser o quê? Uma pedra espiritual na vida do povo de Deus. É como se tivesse que parar nesse momento o que estava fazendo, o caminho que estava percorrendo, a espiritualidade que estava vivendo, para dar atenção para as acusações do inimigo. Mas é aquilo que eu sempre digo: enquanto eu e você não incomodarmos o inimigo, ele não se preocupa conosco. Mas a partir do momento que você passa a incomodar o inimigo, ele se levanta contra você. E quando ele não consegue atingir você de uma forma ou de outra, ele começa a trazer o quê? Situações e mais situações. Eu volto a dizer: o povo espiritualmente estava indo bem. Estava indo bem. Mas o inimigo não se contentou com isso. E trouxe alguém. E você já deve ter ouvido uma expressão que diz assim: quando o inimigo não vem, ele manda os seus secretários. E Senaqueribe, neste momento, estava sendo um instrumento do diabo para infernizar o povo de Deus. Mas veja, Ezequias, neste momento, ele se utiliza de todos os meios que ele tem, mas ao mesmo tempo, ele não perde de vista o aspecto espiritual. Você vê este homem se utilizando da fé. Você vê este homem se utilizando da oração. E ao mesmo tempo você vê este homem demonstrando confiança em Deus, de que Deus está no controle desta terra. E se você continuar lendo o capítulo 32, você vai continuar percebendo no verso 10 que Senaqueribe ele faz uma ameaça. Quando você chega no verso 17, mais uma vez ele ameaça o povo no verso 19 e no verso 20. Quando você chega no verso 21, você vê a ação de Deus em favor do seu povo. Deus não diz para Ezequias montar uma estratégia de guerra. Deus não diz para Ezequias, neste momento, colocar soldado aqui ou ali. Você vê a ação de Deus unicamente através de um anjo. Deus coloca um anjo neste momento para poder guerrear. E sabe o que este anjo faz? Ele destrói todos os oficiais. E neste momento o exército se perde totalmente, porque não tem oficial, não tem aquele valente. E você vê a morte do inimigo diante do povo de Deus. Você vê a vitória neste momento. Mas você pode se perguntar: quem foi que guerreou? Foi Ezequias? Foi algum soldado? Não. Foi o próprio Deus, através do seu anjo. E Deus deu a vitória para o seu povo. O que nós podemos perceber neste momento? Que Deus ele não abandonou o seu filho em meio à batalha. E se você está vivenciando alguma batalha na sua vida, eu vim aqui nesta manhã apenas reafirmar para você: este mesmo Deus que cuidou do seu povo é o mesmo Deus que está cuidando de você durante esta vida. O que eu e você precisamos é apenas continuar demonstrando a nossa fé e a nossa confiança no Deus do impossível. Assim como Deus ajudou, Deus está nos ajudando também. Outro aspecto que nós não podemos perder de vista, meus queridos, a partir do verso 22 em diante, você vê o povo regozijando, você vê o povo se alegrando, porque Deus livrou o seu povo das mãos de Senaqueribe. Porém, quando você chega no verso 23, o que o povo está fazendo neste momento? O povo está expressando a sua gratidão a Deus. O povo neste momento vai para o templo e começa a levar presentes para Ezequias. E o povo começa a colocar presentes diante de Ezequias. O povo neste momento começa a exaltar Ezequias. O povo neste momento começa a dizer que Ezequias é bom. Que Ezequias é bom. E de fato, Ezequias foi um instrumento de Deus. Mas ao mesmo tempo, irmãos, quando você chega no verso 24, você se surpreende com uma situação, com uma fatalidade, e você se questiona: o que foi que aconteceu com Ezequias para que ele pudesse chegar a esta situação de quase morrer? Durante a minha juventude, chegou um momento que eu me questionava e me perguntava:
O que foi que aconteceu com Ezequias? Até que um dia eu estudei uma lição da escola sabatina que me trouxe essa resposta, entende? Do porquê do adoecimento de Ezequias. Interessante que a resposta está no próprio verso 23. Quando o povo começou a trazer os presentes, meus queridos, Ezequias nesse momento deveria ser apenas um canal. Ele deveria receber os presentes e ao mesmo tempo colocar onde? No altar do Senhor. Porque Ezequias em nenhum momento ele foi um estrategista de guerra. Em nenhum momento a batalha foi vencida por intermédio da sua estratégia ou do seu intelecto. Está me entendendo? Como nos diz o texto, no verso 21, a batalha foi vencida por intermédio de Deus. Unicamente por intermédio de Deus. Ezequias não precisou lutar, mas na hora que recebeu os presentes, meus queridos, ele se colocou no lugar de Deus. E todas as honras que deveriam ser para Deus, deveriam ser para o homem. E ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia o que o povo estava fazendo nesse momento. E nesse momento, o povo se esqueceu de Deus. Irmãos. E Deus entendeu que Ezequias não estava honrando com os presentes que ele estava recebendo. E é por isso que quando você chega no verso 24, você vê Ezequias à beira da morte. À beira da morte. Mas ao mesmo tempo, você percebe que Ezequias está lutando. Porque se tinha algo que ele não queria, era morrer. E ele luta neste momento contra a morte, dizendo para Deus do que ele não queria morrer. Porém, a luta de Ezequias não era apenas contra a morte, mas sim contra o orgulho e ao mesmo tempo a arrogância que havia tomado conta do seu coração. Ele entende o seu ato de fato. Ele compreende o pecado que ele cometeu nesse momento. E é aqui, irmãos, que entra um outro aspecto que eu e você podemos chamar de graça. Deus concede a Ezequias graça. E quando eu olho para esse homem, é neste momento que eu me vejo. É neste momento. Tudo está indo bem. Você vê um homem expressando fé, você vê um homem expressando confiança, você vê um homem expressando fidelidade a Deus. Você vê um homem neste momento motivando o povo e ao mesmo tempo dizendo para o povo: nós precisamos apenas confiar em Deus, porque a batalha não é nossa. É isso que você vê no início do verso. Mas porém, quando você chega lá no final, o que você vê? Você vê este mesmo homem que no início está expressando fé, é o mesmo homem que no meio do verso está expressando dúvida, desconfiança. É o mesmo homem que você vê a arrogância tomando conta do coração. É o mesmo homem que está lutando contra o orgulho. Isso é eu e você, todos os dias, diante das batalhas que nós vivenciamos na nossa vida. Ao mesmo tempo que demonstramos fé, você vê a falta de fé. Ao mesmo tempo que você vê a confiança, você vê a desconfiança. A desconfiança. Mas é aquilo que eu sempre digo para vocês, meus queridos. Há momentos na nossa vida que Deus precisa mexer com a nossa estrutura. Isso, inclusive, é a nossa vida espiritual. Para que eu e você não sejamos tomados pelo orgulho e muito menos pela arrogância espiritual. Não somos nada diante do inimigo. Não somos nada. Enquanto eu e você precisamos dormir para recompor a nossa energia para o dia seguinte, o inimigo não precisa dormir. Enquanto eu e você, meus queridos irmãos, precisamos de um certo tempo na vida para termos uma experiência, quanto tempo tem o inimigo? Então você consegue perceber a batalha de todos os dias? Todos os dias o inimigo se levanta contra ele
objetivo do inimigo não é minar a nossa fé, não é fazer com que eu e você venhamos perder a nossa fé, mas apenas encontrar uma brecha para fazer com que eu e você venhamos desconfiar do poder de Deus. E às vezes, se Deus de fato nos ama, está me entendendo? E às vezes, Ele não consegue nos atingir, mas termina atingindo alguém que está ao nosso lado. Às vezes é um filho com uma enfermidade, às vezes é uma situação no casamento, às vezes, meus queridos, é uma situação financeira, às vezes é um desagrado com alguém, ou às vezes é uma desinformação, mas eu procuro um jeito ou outro. E eu digo uma coisa para vocês. Eu tenho encontrado com pessoas que estão vivendo uma vida espiritual que não agrada a Deus, mas sim o inimigo de Deus. E às vezes, meus queridos irmãos, é por causa de uma situação, é por causa de um pecado, está entendendo? É uma coisinha aqui, outra coisinha ali, que toma o tempo da pessoa. O que eu digo para vocês, o inimigo tentou tirar o melhor momento do povo durante o período do reinado de Ezequias, fazendo com que o povo se voltasse totalmente para a guerra, para a batalha, e se esquecesse de Deus. Mas Deus entendeu de que aquela guerra não era simplesmente uma ação de um ser humano, mas sim a ação de um inimigo por detrás do ser humano, para fazer com que o povo perdesse totalmente o seu propósito. E por fim, irmãos, o texto nos mostra de que o povo não precisou de espada ou muito menos de uma estratégia de guerra, mas de uma total confiança em Deus. E a história termina assim: o Senhor salvou Ezequias e os habitantes de Jerusalém e colocou paz no meio do povo. É isso que você vê no verso 22. Diante da ameaça, Deus é o nosso Senhor. Diante do medo, Deus é a nossa luz. Diante da guerra, Deus é a nossa paz. E eu quero poder finalizar dizendo assim: o mesmo Deus que manteve este povo é o mesmo Deus que está mantendo eu e você diante da nossa batalha. Eu vim aqui dizer apenas para você: não desista da sua luta. Não desista da guerra que o inimigo tem colocado diante de você. Você não precisa de uma estratégia. Você não precisa de uma força humana, ou muito menos da capacidade humana. Você precisa apenas depender totalmente do Senhor. Totalmente do Senhor. Coloque diante de Deus a sua ansiedade, coloque diante de Deus esta batalha. E assim como Ezequias, você possa dizer: o homem pode vir com a sua força, mas Deus, Ele vai lutar. É Ele que luta. E não vale a pena, irmãos, desistir. Depois de chegarmos onde nós estamos, o que nós precisamos é continuar. É Deus que luta por mim e por você. Confie apenas no Senhor e permita que Ele seja esse Deus do impossível. Amém? Este é o meu desejo e a minha oração para você. Vamos fazer mais uma mensagem?
não vê saída. Aquilo que parecia ser minha morte, ó Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Bendito Deus, nosso grandioso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque quando nós abrimos a tua palavra, nós encontramos certeza de salvação. E por mais, Pai querido, que estejamos vivendo em um mundo onde a guerra tem acontecido não somente no aspecto físico, mas também espiritual, mas nesta manhã nós compreendemos que o Senhor cuida de nós. E de que a nossa batalha, para que nós tomamos a decisão de te servir e viver na tua presença. Mais uma vez, Pai, o Senhor reconhece o coração de cada um. O Senhor sabe a batalha que cada um tem vivenciado na vida, seja no aspecto físico, emocional, espiritual, seja qual for. Dá-me a certeza de que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Coloque a tua mão em nós e nos leve em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.